Em dois, em três, todos nós juntos. Quando viu o profeta, é que a minha tradução é diferente, mas dá para acompanhar. Então vai. Quando viu o profeta, Acabe diz: então você é que está aí, você é o maior criador de problema de Israel. Glória a Deus, novamente. E quando viu o profeta, Acabe diz: então você é o maior perturbador de Israel. Glória a Deus, aleluia. Essa mensagem aqui, quando o Senhor me deu, e eu não sabia o propósito, e surgiu essa grande oportunidade de estar aqui ministrando na igreja do nosso colega, fica um pouco nervoso ainda, mas eu vou deixar Deus trabalhar sobre a minha vida. Glória a Deus, aleluia. Aqui acontece uma situação que apareceu com a minha história um pouco. Rei Acabe, ele começa a se corromper. Ele se corrompe, casa com uma pessoa que também se corrompeu ele mais ainda. E o que acontece? Muitas das vezes é como a gente vem para a casa do Senhor Jesus e acaba se corrompendo. Mas Acabe, ele conhece uma pessoa, que é a Jezabel, e ela começa a corromper, trazendo ídolos, fazendo ele adorar o profeta de Baal. E ele começa ali a se corromper, entristecer o coração do Senhor. Deus, ele envia Elias para poder estar ali dizendo para ele, segundo a palavra de Elias, não ia mais chover a partir daquele momento, e também não ia ter mais orvalho. E passa um período e tem a seca. Elias, ele está escondido porque Deus escondeu ele. E aí passa a seca durante 3 anos. Acabe, ele está ali já totalmente atrás de Elias. Se fosse nos dias de hoje, ele já tinha feito vários jornais, colocado na rede social: procura esse indivíduo perturbador de Israel. E ali Deus, ele levanta Elias para poder levar a palavra, dizendo segundo a palavra que Deus tinha dado autoridade para Elias dizer para Acabe, que não ia chover mais. E ele foi bem corajoso, que muitas das vezes nós não somos corajosos desta maneira, mas ele foi corajoso e chega numa situação onde tem várias oferendas, ali eles prostrados a outros deuses, e ele pega e fala assim: segundo a minha palavra, não vai chover, acabou. Agora vocês vão conhecer quem é o Deus verdadeiro. Deus esconde ele aparece, porque Deus fala: vai lá agora. E Deus, ele começa a fazer várias situações neste momento. Deus começa a provar que ele é Deus. E ali Acabe, ele tinha esquecido que um tempo atrás Deus já tinha derramado o fogo do céu. Deus tinha feito a coluna de fogo. E ali Elias pega e fala: então pega seus profetas, pega as suas imagens aí, vamos subir lá para... Glória a Deus, aleluia. É que eu estou um pouco nervoso, então, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus de poder e glória. Então essa mensagem quer dizer, ao Senhor está dizendo para nós, era para a gente consertar aqui o nosso altar. É como Elias, ele chega, que Deus ali mandou ele dizer a mensagem, ele pega, vai lá, faz o que Deus mandou, que muitas das vezes a gente não faz. Deus manda a gente fazer uma situação, a gente pensa que é na nossa cabeça, a gente pensa que é conforme a gente quer trabalhar, mas Deus levantou muitas das vezes eu e levantou você para dizer uma mensagem para uma pessoa que está se desviando, para uma pessoa que se corrompeu, porque muitas das vezes a gente anda com pessoas, andamos já com pessoas, conhecemos pessoas que se corromperam na caminhada, e muitas das vezes Deus fala: vai lá e fala o que eu estou mandando, vai lá e faz o que eu estou falando para você fazer. E muitas das vezes a gente tem medo,
Porque muitas das vezes a gente vê uma obra de feitiçaria, uma macumbaria, e a gente fica com medo até de repreender, porque a gente tem medo de pegar retaliação. Mas aqui a gente pode ver que esse profeta, ele está totalmente com a autoridade do Senhor. Ele acredita naquele que levantou, porque tinha muitos, mas ele só foi o único corajoso que Deus ali mandou. Então muitas das vezes a gente conheceu muitos profetas, conhece muitos profetas, mas não tem coragem nem de repreender, porque tem medo de pegar ali retaliação. Mas Elias, ele pega e fala: eu não tenho medo, vamos para cima. Se Deus me chamou, eu não tenho medo. É como nos dias de hoje, muitas das vezes a gente já passou por vários processos em nossas vidas. Muitos têm grandes testemunhos dizendo aí que já foi criminoso, já foi assaltante, mas quando vira cristão tem medo de repreender até obra do adversário. Esse que é o problema. Muitas das vezes a gente tem medo de repreender ali a obra de feitiçaria, que pessoas falam: vou fazer algo na sua vida, lançou palavras ruins, lançou seta, lançou ali todos os dados inflamados, e fala assim: ó, a partir de hoje você vai ver o que vai acontecer. A gente muitas das vezes fica com medo, mas quando a gente era daquele mundo, a gente não tinha medo. Quando a gente já passou pelo mundo, a gente não tinha medo. Então Elias, ele pega e ali ele chama Acabe e fala: não vai chover, secou, acabou, agora você vai conhecer este Deus. Ele sobe, ele fala, depois de um tempo ele vai novamente com Acabe ali e pega e fala assim: vamos subir ao monte, chama seus profetas, e ali eles começam ali a fazer os rituais. O povo da Acabe ali, do povo de glória a Deus, aleluia, do povo ali de Acabe, dos profetas, começa ali a fazer ali os feitiços, e ali é separado um boi para cada lado. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus de poder e glória. Glória a Deus, aleluia. É que muitas das vezes a gente quer pregar do nosso jeito, falar do nosso jeito, e às vezes não dá certo. Então a gente às vezes monta algo, mas Deus quer falar outra coisa com o seu povo. Então a gente começa ali, sabe, bater ali naquele obstáculo e falar assim: eu vou falar isso, vou fazer isso, porque eu já montei isso. Mas Deus fala assim: não é isso que eu quero falar com este povo. Então vou deixar Deus trabalhar sobre nossas vidas. Aqui Deus, ele está pedindo para nós neste momento é fazer conserto. Como ele pega Elias, a primeira coisa que ele faz ali, quando ele chega ali entre os profetas de Baal, e aí ele fala assim: ó, daqui para frente começa vocês de manhã até a tarde, pode fazer o sacrifício, pega o boi, corta ele, coloca na lenha e começa a fazer aí Baal manifestar o poder dele e derramar fogo do céu. Mas ninguém coloca fogo, somente o Deus verdadeiro vai derramar fogo do céu. E ele pega ali e deixa ali o povo trabalhar, fazer da maneira deles, porque ele sabia que Deus já tinha bloqueado o céu. Ele sabia que Deus já tinha fechado o céu. Porque quando Deus te levanta para fazer algo, Ele já está trabalhando lá na frente. A gente conhece a história também de Davi. Davi, quando ele é levantado, Deus coloca no coração dele: vai lá, Davi, pode chamar ali aquele perturbador ali que está querendo coagir todo mundo, Golias, e pode ali afrontar ele, porque eu estou contigo. E ele pega corajoso, vai lá e derruba o gigante, porque Deus já tinha preparado o cenário, Deus já tinha preparado o ambiente. Então muitas das vezes a gente tem medo de fazer isso, mas Elias, ele pega, deixa o povo à vontade, eles ficam ali o dia inteiro e nada de descer fogo. E ele começa a zombar e falar assim, começa a gritar mais alto. Às vezes o seu Deus Baal saiu, está dormindo, e ele começa ali a brincar com aquele povo, porque ele já tinha certeza que não ia cair fogo do céu através deles, porque esse é o Deus falso que ele serve. E aquele povo já estava corrompido, aquele povo de Israel, ali eles pegam, estão vendo ali, eles tentando, e nada de descer o fogo do céu. E ali Elias pega e fala: acabou, agora é minha vez. Depois do período da tarde, e ele começa ali, a primeira coisa que ele faz, ele começa ali limpando o altar, consertando o altar, e ele começa colocando 12 pedras, porque Israel estava dividido em duas partes. E ele começa ali a montar e começa ali a organizar. Primeiramente, ele começa a organizar o altar para poder depois clamar ao Senhor Jesus.
Primeiro ele organiza, primeiro ele arruma para depois chamar a presença do Senhor. Meu Deus, olha aí. Muitas das vezes a gente quer chamar a presença do Senhor, muitas das vezes a gente quer pegar uma batalha, uma prova de alguém, e a gente mesmo estamos desconcertados em alguma área da nossa vida. Nós mesmos não se organizamos muitas das vezes, e a gente quer pegar a prova de fulano, quer pegar a prova de ciclano, a gente quer resolver o problema da igreja, mas a gente não sabe por que aquela pessoa está passando por aquela situação. Muitas das vezes essa pessoa está passando por uma situação porque o altar dela está todo quebrado, ela não quer saber de nada, ela adora ídolos, ela começa a adorar somente futebol, começa a adorar Facebook, Instagram, e para ela acaba tudo. Então muitas das vezes Deus começa a cobrar dela, Deus começa a ficar bravo e não quer perder ela. Então Deus levanta pessoas para poder lançar a palavra de conserto. E muitas das vezes a gente não quer pregar conserto, porque quem prega conserto na igreja é um pastor. Mas a gente aqui estamos falando a gente de arrumar nosso altar. A gente tem que arrumar nosso altar. Muitas das vezes a gente olhamos, estamos indo para a igreja, estamos fazendo a vontade, e ali antes de acontecer tudo isso com Acabe, Jezabel ali já estava brava ali com ele no momento. Jezabel, porque ele tinha muito culto, ele fazia muito culto, ele adorava muito a Deus, e ela ali já pega ali antes de conhecer ele e fala assim: oh, mas por que tanto culto, por que tanto ensaio, para que tanto isso? E Jezabel começa a corromper ele, começa a corromper o coração dele, e ali ele se corrompe, é onde ele começa a adorar deuses. E Deus leva ele nessa situação, ali através deles não desceu fogo, mas Acabe, Elias chega, organiza tudo certinho para poder chamar a presença. Ele organiza o altar, limpa o altar, coloca as 12 pedras. Ali ele vai lá e coloca a lenha, ali ele corta ali o boi, coloca ali em cima. Aí ele pede para o povo: traz um pouco de água, joga água em cima do boi, joga água em cima ali de tudo que ele tinha feito no altar, da lenha, joga tudo, vai, joga, deixa bem ensopado. Porque ele tinha certeza que o fogo ia cair do céu. Porque Deus, quando levanta você, pode ter certeza que Deus vai agir no propósito que Ele colocou no seu coração. E ali Ele colocou, mandou encher de água. É tão difícil colocar fogo hoje em dia, imagine encher de água ainda. E ali Ele derrama água, aonde que tinha ali uma valeta ali em volta do altar, e começa a encher essa valeta de água. E ali ele começa a chamar a presença do Senhor Jesus, começa a fazer uma oração simples. E ali vem o fogo e consome tudo, consome aquilo que Elias tinha colocado no altar para o Senhor, consome ali tudo que estava ali. Através de uma oração simples, através da simplicidade, acontece todas essas coisas. Muitas das vezes a gente, como no dia de hoje, isso aconteceu comigo, quis trazer algo extraordinário para o povo, trazer algo grande, mas Deus quer a simplicidade muitas das vezes. Então Deus, Ele fala assim: não é da maneira que tu quer, porque se você fizer da maneira que tu quer, você acaba fazendo como aqueles profetas, começa a chamar a presença e nada acontece. Mas quando é simplicidade, quando você vem de coração e faz algo que Deus quer transmitir para a igreja, não é que eu quero, é que Deus quer transmitir para a igreja, porque só somos o canal de bênção, só somos a ligação entre a igreja e o povo. Então quando Deus quer trazer a mensagem, Deus é simples, então Ele quer a simplicidade. E hoje, o que Deus colocou no meu coração o dia inteiro, é que a gente tem que consertar o altar. E a gente não tem que ter medo de ir lá fazer o que Deus ordenou. Porque quando a gente era do mundo, a gente era até muito corajoso. Mas quando a gente volta para Deus, tudo fica mais difícil. Vir para o culto é difícil. Primeiro eu vou trabalhar, primeiro eu vou sair, primeiro eu vou fazer um monte de tarefa. Depois, se eu tiver tempo, eu deixo para Deus. É como na igreja nossa, muitas das vezes o povo prefere viajar, prefere fazer um monte de coisa e não está presente no culto. Então Deus está trazendo uma orientação para a gente consertar o nosso altar, a gente começar a prestar culto ao Senhor Jesus, porque Ele vai manifestar o poder. Ele vai começar a falar através da palavra, através dos profetas, das profetisas.
E Deus já falou tremendamente aqui no dia de hoje. Deus, ele falou de Davi. Olha a história de Davi. Olha o que ele passou. Davi excluído, Davi simples, Davi fazia a vontade de Deus primeiramente, cuidava das ovelhas, Davi fazia com excelência, Davi não se atrasava, Davi sempre estava lá nos propósitos de Deus, porque Deus já tinha levantado Davi, Davi era segundo o coração dele, porque Deus conhece e contempla o meio do seu coração. Muitas das vezes a gente quer transmitir algo, mas não é aquilo muitas das vezes, mas Deus já conhecia o interior de Davi. E Davi, um homem voltado ao Senhor, ele começa a se levantar, é descartado pela família, mas sempre, eu creio, com um sorriso no rosto, fazendo com alegria. Deus levanta ele, ganha muitas guerras, mas muitas das vezes a gente está no lugar errado, na hora errada. Davi, ele estava no palácio, Davi, ele não sai para guerrear, Davi está querendo passear um pouco no palácio, está cansado de tanta tarefa, e aí ele olha algo que não era para olhar, e aí o desejo do coração dele já foi corrompido. Ele corrompe através do olhar, e depois começa a fazer a prática. E Davi tenta se arrepender, mas para ele foi tarde, porque ele teve também ali a cobrança de Deus. Muitas das vezes a gente se corrompe, muitas das vezes a gente se perde no olhar, muitas das vezes a gente se perde na imaginação, muitas das vezes a gente se perde, e às vezes é tarde para a gente pedir perdão ao Senhor, porque a gente quer muitas das vezes fazer algo segundo a vontade da nossa carne, e ali Davi, ele se perde naquele momento, mas ele se arrepende e pede perdão para Deus, mas Deus vai ter que colocar a mão no Davi. Deus não afasta a mão de Davi. Davi, ele paga o preço, porque muitas das vezes a gente vem para o caminho do Senhor Jesus e a gente começa a ver tanto preço, tanta situação acontecendo, tanto aperto financeiro, é aperto na igreja, é aperto no trabalho, e a gente fala, é levante de Satanás, mas não, foi o que a gente fez no nosso passado. A gente às vezes passa um cartão, como trazendo no dia de hoje, e parcela é a longo prazo. Mas quando a gente vem para o caminho do Senhor, Deus fala assim, ó, a partir de agora vamos começar a pagar aquelas dívidas. Vamos começar a quitar, porque você não vai vender nada para Satanás. E Deus começa a limpar o seu nome, e às vezes começa a doer. Isso aconteceu com a minha vida. Eu saí da presença do Senhor um tempo atrás, muito bem antes atrás, há 5 anos. E fiz um monte de coisa que era a vontade da minha carne. E até hoje, há 5 anos depois, estou pagando esse preço. Deus, ele não falou assim, ó, acabou, já era, pode ficar em paz, que você não vai pagar o preço, não. Deus falou assim, agora chegou a sua vez. Vai ter que suportar. Ou você morre, ou você fica. Falei, Senhor, eu quero ficar, Senhor. Porque você, eu tenho um grande projeto na sua vida. Mas você tem que querer primeiramente. Não adianta você ser escolhido e você não querer fazer algo para o Senhor. Não adianta Deus te levantar e você não querer. Não adianta Deus fazer tantos planos na sua vida, mas você não querer. Não adianta de nada. Primeiro a gente tem que querer. E eu passei esse período na minha vida que eu comecei a fazer tantas coisas ruins. Comecei a fazer tantas coisas ruins, mas tantas coisas feias. E o Senhor Jesus falou assim, eu não largo você para o mundo. Você não vai se perder. Nem que você tenha que vir chorando, mas você vai ter que vir. E ali eu peguei e falei, Senhor, agora eu não vou, Senhor. Agora eu quero o Senhor se divertir. Porque quando a gente está aqui no caminho do Senhor, a gente tem que se consertar. A gente tem que trazer a transformação. Porque não adianta falar que eu sou cristão se o meu testemunho aqui fora não é um testemunho de cristão. É um testemunho igual ao ímpio. Então Deus, Ele quer apertar, Ele quer trazer a transformação. E Deus, Ele me apertou, Ele me apertou, Ele me apertou. E chegou um tempo que eu falei, eu vou voltar. Aí quando eu ia para voltar, o inimigo levantava e fazia grandes planos para a minha vida. E eu caía no laço. E cada dia eu fazendo mais problemas, gerando aquela bola gigante. E o inimigo levantava
pessoas para ficar do meu lado, pessoas que eram somente de umbanda, quimbanda. E ali eu comecei a ficar curioso, comecei a olhar o que eles faziam, comecei a ali pesquisar o que eles faziam, ouvia falar que bruxos ficam levitando, ouvia tantas coisas, e tudo mentira. E comecei ali, os meus olhos começaram a se corromper, meu coração começou a se corromper nesta parte. Aonde eu passava muitas das vezes, me centro ali, e eu via aqui, e parecia que aquele me chamava, falava assim, um dia você vai usar. E eu estava repreendido em nome de Jesus, porque a gente está afastado, mas a gente conhece o caminho, a gente sabe quem é o único Deus suficiente da nossa vida. E ali eu passando esse processo, cada dia se afundando mais, tinha separado da minha esposa, larguei a minha família, estava só para bagunça. E eu comecei a fazer tantas coisas ruins, cada dia fazendo coisas ruins, indo quase preso, fazendo tantas coisas ruins. E ali o mal querendo me pegar, querendo me aprisionar. E eu comecei a conhecer uma menina que era do centro, a mãe dela era lá do centro. E ela começou a fazer obra de feitiçaria para a minha vida, amarração, tantas coisas. E o inimigo usava ela para poder falar isso. E eu estava sendo como Acabe, conhecendo uma pessoa de outra origem, uma pessoa que se prostrava a outros deuses, e eu se corrompendo. Eu estava sendo como Acabe. E Deus ali, preocupado comigo, usando a minha mãe, toda vez que eu chegava em casa, ela chegava e já começava a expulsar demônio. Que os demônios vinham tudo encostado em mim. E ela começava a expulsar. E no outro dia eu ia lá, se aprofundava com eles. E cada dia mais vinha com mais demônios. E fazendo coisas ruins. E eu cego, achando que estava tudo bom para mim. Aí chegou um dia. Estava no serviço, trabalhava na portaria. E quando eu estava lá na portaria, comecei a ver uns vídeos no Facebook que estava parado. Estava tranquilo o dia. E ali chega uma mensagem de um católico ali, pregando numa live. E ele começa a falar, você mesmo aí, que está levando um sorriso, mas por dentro está quebrantado, você aí mesmo aí. Eu falei, será que está falando comigo mesmo? E eu comecei a olhar aquele vídeo, e ele começou a falar comigo através do vídeo, o Senhor Jesus usando. Por isso que é importante gravar, porque o Senhor Jesus alcança através dos vídeos no Facebook. E ali ele começa a falar a mensagem, aquele rapaz, e ele começa a falar o que ia acontecer comigo. E eu peguei e falei, meu Deus do céu, eu tenho que despertar, eu tenho que sair disso. Aí eu peguei e falei assim, quer saber, melhor ainda, antes de eu ir embora, eu vou se matar. Aí acaba com o problema, acaba com a situação, para de trazer tristeza para minha mãe, para minha família. Falei, quando eu saí, eu pego o carro e dou na parede, acabou, ponto final. E ali Deus já tinha feito já uma grande história sobre a minha vida, que ele falou, não vai acabar assim não, filho, calma aí, vamos dar continuidade, só vamos colocar uma vírgula aqui, vamos reescrever novamente. E ali eu comecei com esses pensamentos, aí liga uma irmã da igreja e fala, tudo bem com você hoje, irmã? Que Deus está me incomodando aqui. Eu falei, tá tudo bem sim. Aí ela começou a falar assim, vamos fazer uma oração, e ela começa a orar através do telefone. E eu começo a cair ali em choro, começo sendo quebrantado através da oração que Deus estava usando a sua serva. E aí Deus começa a me visitar naquele ambiente, naquela portaria. E naquele momento eu tomei somente uma decisão. Falei, eu vou deixar tudo para trás e vou seguir ao Senhor Jesus. Mas depois daquele momento, comecei a servir o Senhor Jesus, mas começou a ficar tudo ruim, tudo estranho. Começou a chegar umas multas numa moto minha que eu tinha vendido já faz um tempo, num valor muito alto. Vendi a moto por 10, chegou 5 mil. Falei, mas onde que eu vou arrumar 5 mil reais do dia para noite? Rapaz, eu tinha vendido para outra pessoa. Aí já começou a vir outro problema, Aí eu falei, o quê? Vou sair fora, vou voltar para o mundo. Aí Deus falou assim, eu não aceito você voltar. Se você voltar, pode se preparar, que eu vou te levar. Aí eu falei, Senhor, eu vou voltar. Ele falou assim, você está preparando a sua cova com uma colherzinha. Eu falei, meu Deus. Aí eu coloquei a mão na consciência e falei, vamos embora para cima, Senhor. Se é isso, meu Pai, que o Senhor quer na minha vida, Senhor, muda a minha história. Só me ajuda, Senhor, não me abandona não. Ele nunca tinha me abandonado, eu que abandonei o Senhor.
E eu comecei ali a organizar a minha vida. E se passou 5 anos. E ainda hoje eu pago esse preço. Tudo que eu fiz lá atrás estou pagando ainda. É culpa do Senhor? É culpa do pastor? É culpa da minha mãe? Porque ela avisou tanto. Não sai, não faz isso hoje. E eu com vontade de saciar minha carne, vontade de fazer as coisas carnais, porque parece que é prazeroso, mas não é, é tudo mentiroso. O inimigo ele coloca algo no seu olhar, que ele te mostra algo, mas é tudo mentira. No dia que eu vim aqui, eu vi tantos jovens, fiquei tanto alegre, porque eu falei, este mundo não tem nada para oferecer. Quando a gente está aqui, a gente está pulando, dando glória a Deus, louvando ao Senhor. Mas quando a gente está naquele mundo maldito lá fora, é só tormento, é só mentira, é só engano. E o que aconteceu com a Acabe estava acontecendo com a minha vida, mas eu se voltei ao Senhor Jesus quando foi tempo. Eu me reconciliei com o Senhor, estou aqui hoje para poder testemunhar para você que Deus transforma o teu filho que está no seu lar, Deus transforma seu marido que está na cachaça, Deus transforma o seu filho que está na boca de fumo, está na biqueira. Deus transforma, Deus muda. Mas você está preparado para pagar o preço por alguém? Porque Elias podia ser morto quando ele veio ali anunciar a palavra do Senhor Jesus. Distância ele poderia ser morto, mas ele anunciou. E ele pegou essa prova, porque ele pegou a prova junto com o Senhor que pode todas as coisas, naquele que crê nele. Então nesta noite, não é de muito eu falar, não é de muito eu fazer, mas a gente está no momento de a gente pensar se a gente está fazendo algo para o Senhor Jesus. Se a gente está arrumando o nosso altar, ou se a gente está deixando o nosso altar quebrado, destruído, corrompido. Essa é a noite de a gente pensar e refletir se vale a pena parar e sair do trabalho do Senhor que Deus te levantou, te incumbiu, te colocar para você zelar como Davi. Então Deus hoje está colocando ao seu coração. Hoje Deus está afirmando no seu coração também. Será que hoje você quer parar? Aleluia. Será que hoje você quer parar de fazer o que você faz tão perfeito para o Senhor? Porque tem pessoas muitas das vezes que vêm como esta profeta. Tem muitas das vezes o Senhor Jesus, ele levanta as profetas para poder trazer a mensagem. A gente não quer saber da mensagem, a gente não acredita muitas das vezes, porque Deus fala e nada acontece. E Deus está falando, não sai. Aí fala, nunca aconteceu nada, então eu vou sair, vou aproveitar. Mas hoje é dia de colocar a mão na consciência, ou consertar o seu altar e começar a clamar ao Senhor Jesus humildemente. Senhor Jesus, a partir de hoje, meu Pai, eu quero fazer uma aliança contigo, Senhor. A partir de hoje, meu Pai, eu quero pular essa barreira, Senhor. A partir de hoje, Senhor Jesus, toda a barreira que o adversário levantou, Senhor, para poder me parar, para poder mostrar algo que não existe, Senhor, para corromper o meu coração, seja quebrado, destruído em nome de Jesus. Toda a artimanha de Satanás contra nossas vidas seja quebrada e destruída em nome de Jesus. Jezabel, ela fez isso. Ela corrompeu o servo de Deus. E o servo de Deus se corrompeu com o Senhor. Hoje não se corrompe não. Vamos arrumar o altar. Aquilo que o Senhor Jesus te levantou para você tomar zelo aqui na casa do Senhor. Pega com zelo e faz a vontade do Senhor. Vai, chega no horário, vai buscar os jovens, vai fazer as coisas que o Senhor te levantou. Arruma o teu altar se está quebrado. Se você está fazendo de qualquer jeito hoje, olha, reflita e começa a fazer com excelência. Quando for tempo, porque a gente não sabemos quando é o tempo que o Senhor Jesus vai vir retornar para mim e para você. Às vezes pode encerrar 10 horas aqui e alguém aqui for arrebatado com o Senhor, ou não, o inimigo vir buscar também. Então hoje zela aquilo que o Senhor te deu, porque Ele vai querer que você preste conta naquele grande dia. Que Deus venha confortar o seu coração. Se eu não conseguir me expressar, e me desculpe muitas das vezes, porque quis fazer de uma maneira, mas não era a maneira que Deus queria. Deus queria somente uma mensagem. Vamos se consertar, vamos buscar, vamos zelar,
Vamos estar no culto, prestando culto ao Senhor Jesus. Vamos adorar com louvores. Pode dançar como Davi dançou, bailou na presença do Senhor Jesus quando ele volta ali com a arca. Porque muitas das vezes as pessoas falam que é meninice quando a gente pula, quando a gente roda. Eu queria tanto rodar, mas Deus ainda não me deu este dom. E muitas das vezes as pessoas começam a dançar a palavra e nossos corações ficam tristes. Mas começa a dançar na presença do Senhor Jesus. Começa a bailar na presença do Senhor Jesus. Porque a presença do Senhor Jesus está sobre nossas vidas. E nesta noite eu agradeço a minha oportunidade. Peço desculpa para os irmãos que eu fiquei muito nervoso. Minha primeira pregação fora. Estou sempre pregando na igreja, então é muito mais fácil ver as carinhas lá que a gente conhece. Mas eu creio que Deus ainda vai usar nossas vidas grandemente. Desde já agradeço e as palmas logo ao Senhor Jesus.